E agora é complicado também, Rodrigo, sem querer te cortar, mas infelizmente entrando na história, por outro lado, o Trump anunciou que não faria nenhuma guerra. Sim. Na Venezuela ele disse que não é guerra, né? Claro que é, mas e agora? O que é isso? Ele está mentindo para o próprio povo estadunidense. Como se importasse, né? Ele é o cara que há pouco tempo atrás estava reivindicando para si mesmo o Prêmio Nobel da Paz. Mas é verdade, a plataforma eleitoral dele foi: não iremos cometer guerras, essas guerras que dragam o orçamento, que custam maior dinheiro para o contribuinte dos Estados Unidos, a gente não vai cair nessa. A gente vai cuidar da gente, do que interessa para a gente, o problema dos outros, os outros que cuidem. Nós não queremos um mundo em que a gente seja babá, a gente ocupe esse espaço que os Estados Unidos ocuparam até hoje, de serem um chefe da governança. Não, eles não querem. O Trump se elegeu falando que não ia fazer isso. O que ele fez nesse sentido foi desidratar a ONU e outros organismos internacionais do financiamento dos Estados Unidos, mas está fazendo guerra pra caramba. A própria mudança do nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra é um indício das ambições deles, né, que eu acho que não vai parar por aí, não. Uhum. Posso fazer uma pergunta, professora? Claro. A senhora pode fazer, eu faço depois. Não, por favor, tamo junto, sua vez. Então tá bom. Eu quero fazer uma pergunta. Primeiro, só falar obrigado quem tá mandando superchat, a gente ajuda, estamos aí próximos aos R$100, precisamos ir seguindo. E façam perguntas, como por exemplo, a Lavin Lula, que pergunta sobre o líder do Irã. A gente está vendo, viu, as informações são conflitantes ainda, a gente quando tiver a certeza dessa informação, salvo se o nosso convidado já tem alguma notícia que eu não tenho, a gente confirma ou não a morte dele, tá? Agora, o que eu queria perguntar, mas mandem mais perguntas, minha gente querida. Beijo pra você também, viu, Brabrix? Queremos imagens, eu vou mostrar os vídeos daqui a pouco. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, Rodrigo. Eu sei que vocês no Brasil de Fato, onde você é o editor de internacional, cobrem com muito cuidado e muita competência a política internacional na nossa região, na América Latina, né? Vocês têm correspondentes internacionais pela América Latina, etc. Estão de olho. A minha pergunta você acredita que a próxima bola da vez pode ser Cuba, pode ser Colômbia? Esses países estão com sua soberania ameaçada diante aí da belicosidade de Donald Trump? Então sim, isso é uma intenção reiterada quando os Estados Unidos, o Trump, ele ressuscitou a tal da doutrina Monroe, que rezava que os Estados Unidos são o dono do continente, que aqui é um quintal deles, e revitalizar essa doutrina Monroe foi um sinal do que iria por vir. Desde então, eles intervieram no Panamá, proibindo o Panamá de fazer negócio com a China, interviram sequestrando o Maduro, e em relação a Cuba, eu acho que eles estão tentando um monte de estratégias diferentes para ver o que funcionou. Eles estão asfixiando Cuba de petróleo, impedindo a chegada de petróleo à ilha, e dizem, Washington vem emitindo sinais de que, ontem o Trump falou que é possível ter uma tomada não violenta de Cuba, que o Cuba não tem mais dinheiro, eles não têm nada, então virar um capacho de Washington não está tão difícil assim, segundo o próprio Trump. Não acho que seria necessário assim, uma invasão armada. Eu acho que nem é do interesse de Washington. Cuba é mais um interesse simbólico de ser o país rebelde ali a poucos metros de Miami, que vem desde o começo dos anos 60 desafiando o poder de Washington. Isso não ficaria barato, né? Não existe nenhum interesse estratégico em Cuba. Não tem petróleo, não tem nenhuma terra rara, nada assim que realmente interesse. Interessa o fator moral de falar que a gente subjugou um regime que era rebelde. Como todos os outros da América, principalmente da América Central, quem se opõe a Washington paga caro, costuma pagar bem caro. Na América do Sul também, né? Embora aqui tenha uma tolerância um pouco mais. Mas em relação a isso, Vina, além de Cuba, que está sendo asfixiada economicamente, vale lembrar que vai ter agora, no começo de março, eleição na Colômbia, eleição legislativa, e em maio, eleição presidencial. Eles
Assim a gente vai ter também, né? A bola da vez pode ser a gente também em outubro, né? Não acho que o secretário de Estado, o maior diplomata estadunidense, Marco Rubio, vai deixar a gente ter uma eleição sem a interferência deles. Perfeito, perfeito. A gente está vendo imagens de um hotel de luxo em Dubai que foi atingido numa das retaliações do Irã. Fala, professor. Parece que estava vazio esse hotel quando foi atingido, né? As autoridades de Dubai estão dizendo que não houve mortos e que o incêndio já está sendo controlado. Essa foi a resposta aí. Há uma série, a gente vai mostrar ao longo do tempo aí, de vídeos das retaliações em Israel, em outros pontos do Oriente Médio, e também como ficou, parece que a sede residencial política do governo, do líder do Irã, com os ataques de Israel. A gente vai transmitindo aqui, viu, professor, enquanto vamos conversando. Mas, Rodrigo, além, né, desses ataques e tudo, e do fechamento do Estreito de Hormuz, a gente sabe que essa guerra provocada pelos Estados Unidos e por Israel já começa a trazer prejuízos. Por exemplo, companhias aéreas do mundo inteiro estão paralisando seus voos para a região, né? Dubai, por exemplo, é fundamental ali para se ir para a Ásia, né? Então está tudo parado. Quer dizer, a minha pergunta, é claro que você não tem bola de cristal, mas assim, dá para sustentar uma situação dessas por muito tempo? Estados Unidos e Israel conseguem paralisar, digamos, boa parte do mundo por muito tempo, impunemente? Ou você acredita que possa ter algum tipo de reação? Porque a Europa está, né, acoelhada, né, para dizer o mínimo. A Europa já deixou de ser um grande player, um grande fator, um jogador relevante nesse tabuleiro, né? Não, deixou já pelo menos uma década. Bom, uma das análises que eu vi que explicariam esses ataques iranianos contra países como Bahrein, como o Catar, o Kuwait, Oman não foi poupado, eu acho. Sim. É que, segundo os cálculos de Teherã, esses próprios países do Golfo, árabes, iriam pressionar os Estados Unidos a baixar a bola, a desescalar, né, porque eles estavam tendo prejuízo, eles estariam sendo atacados também nessa retaliação iraniana. E esses países do Golfo que estão sendo atacados são países que têm bases dos Estados Unidos, bases americanas lá, bases militares. Isso justificaria, segundo a ótica iraniana. Mas isso não aconteceu. Nenhum desses países está subindo o tom, falando, por favor, não pare de atacar o Irã porque ele está nos atacando. Isso não aconteceu até agora. Então esse cálculo não se confirmou. Agora, se prejuízo para a companhia aérea é relativamente pouco, é um pedágio barato a se pagar para você conseguir um feito geopolítico do tamanho que é tirar fazer uma mudança de regime, que essa é a intenção de Washington e de Israel também, uma mudança de regime inteira. Lembrando que desde 1979 o Irã é um inimigo declarado tanto de Israel como dos Estados Unidos, e isso nunca foi bem visto, nunca foi uma coisa naturalizada, nem por Washington, nem por Tel Aviv. Então, eu acho que o cálculo mais realista que a gente tem que pensar é o do Netanyahu. Se você fosse ele, você iria deixar de fazer o que você está fazendo e correr o risco de realmente ser preso como uma pessoa que tem um mandato de prisão expedido contra si pelo Tribunal Penal Internacional, ou você dobraria a aposta e entraria na história como a pessoa que derrotou o inimigo declarado do seu país? Você entraria na história como a pessoa que expulsou os palestinos da Cisjordânia, de Gaza, que conseguiu criar o grande Israel. Eu acho que esse é o cálculo que a gente está vendo. É uma dobrar a aposta
vamos fazer o que tem que fazer e vamos colher os louros, porque a conjuntura histórica talvez nunca mais esteja tão favorável como está agora para conseguir esses planos. Se há 10 anos alguém falasse que isso ia acontecer, eu acho que as pessoas iam rir. Mas agora está possível. Agora está possível tanto o desrespeito às leis internacionais como um Irã enfraquecido, com a rota, o corredor xiita de Teherã até Beirute interrompido. Enfim, as condições estão muito favoráveis para essa aventura militar, tanto que eles nem justificaram, não foram no Conselho de Segurança, não foram no Congresso americano. O Congresso americano, é bom a gente lembrar que precisa aprovar qualquer guerra, pela lei dos Estados Unidos. Tem maioria, né? O Trump tem maioria. Mas nem isso ele se deu ao trabalho. Não submeteu ao Congresso o pedido de entrar numa guerra. É tamanho a arrogância, a certeza de impunidade, né? Então, eu acho que eles estão se sentindo muito com a faca e o queijo na mão para continuar até onde precisar.